O silêncio no Palácio Al-Rashid era perturbador naquela madrugada de dezembro. As paredes de mármore branco refletiam a luz da lua cheia que entrava pelas enormes janelas arqueadas, criando sombras que dançavam pelos corredores como fantasmas silenciosos. No centro da ala médica privada, em uma suíte que mais parecia um quarto de hotel, 5 estrelas do que um ambiente hospitalar, o Sheikh Khalid Al-Rashid permanecia imóvel em sua cama, conectado a aparelhos que monitoravam cada batimento de seu coração. Havia 3 anos que aquele homem de apenas 35 anos, conhecido por sua beleza impressionante e fortuna incalculável, estava em estado vegetativo após um misterioso acidente de helicóptero. E havia 3 anos que algo inexplicável acontecia dentro daquelas paredes douradas. Marina Oliveira ajustou seu uniforme branco pela 10ª vez naquela noite, sentindo o peso do olhar da supervisora Fátima sobre ela. A brasileira de 28 anos havia sido contratada há apenas 2 semanas para integrar a equipe de enfermeiras que cuidavam do Sheikh em turnos rotativos, mas já percebia que algo estava terrivelmente errado naquele lugar. 7 enfermeiras haviam pedido demissão nos últimos 18 meses, todas sem dar explicações claras, e 3 delas estavam grávidas quando partiram. Marina ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a se transformar em um pesadelo que desafiaria tudo o que ela conhecia sobre ciência e realidade. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. A supervisora Fátima era uma mulher síria de 50 anos, com olhos castanhos profundos que pareciam guardar segredos antigos. Ela conduziu Marina pelos corredores do palácio, explicando as rotinas de cuidados com o paciente, mas havia algo em sua voz que soava como um aviso não declarado. O Sheikh precisava ser virado a cada 4 horas para evitar escaras, alimentado por sonda, banhado com cuidado extremo. Tudo isso Marina já sabia, mas o que Fátima não mencionava era o motivo real pelo qual tantas enfermeiras fugiam daquele lugar como se estivessem escapando de uma prisão invisível. Marina notou que as mãos da supervisora tremiam levemente quando ela abriu a porta da suíte do Sheikh. Quando Marina viu Khalid pela primeira vez, seu coração disparou de uma forma que ela não conseguia explicar. Mesmo inconsciente, ele era devastadoramente bonito, com traços aristocráticos que pareciam esculpidos por um artista renascentista. Seus cabelos negros como ébano contrastavam com a palidez de sua pele, e mesmo em coma, havia uma dignidade em seu rosto que a deixou sem ar por alguns segundos. Marina se aproximou da cama, sentindo uma energia estranha emanando do corpo imóvel, como se o Sheikh estivesse apenas dormindo profundamente e pudesse acordar a qualquer momento. Ela estendeu a mão para verificar os sinais vitais nos monitores, e foi quando aconteceu algo que fez seu sangue gelar. Os dedos de Khalid se moveram. Foi um movimento quase imperceptível, mas Marina tinha certeza absoluta do que havia visto. Ela recuou instintivamente, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Fátima, que observava tudo da porta, fechou os olhos brevemente como se estivesse rezando ou se preparando para algo inevitável. "Você também sentiu, não foi?" A supervisora perguntou em um sussurro carregado de significados ocultos. Marina não conseguia responder, presa entre o choque e uma curiosidade mórbida que começava a crescer dentro dela. Ela sabia que deveria sair correndo daquele lugar, mas seus pés pareciam colados no chão de mármore. Nas semanas seguintes, Marina começou a notar padrões estranhos no comportamento do Sheikh. Durante seus turnos noturnos, sempre entre 2 e 4 da manhã, os monitores cardíacos de Khalid mostravam picos de atividade inexplicáveis, como se seu corpo estivesse respondendo a algum estímulo invisível.
Suas pálpebras tremiam levemente, seus lábios se moviam quase imperceptivelmente, e em uma ocasião, Marina jurou ter visto lágrimas escorrerem de seus olhos fechados. Ela começou a anotar tudo em um caderno secreto, documentando cada anomalia, cada momento em que o impossível parecia se manifestar naquela suíte luxuosa. O que Marina ainda não sabia era que outras enfermeiras antes dela haviam feito exatamente a mesma coisa, e todas elas haviam desaparecido antes de conseguir descobrir a verdade. E então, na terceira semana de trabalho, Marina acordou com náuseas e uma sensação perturbadora de que algo dentro dela havia mudado para sempre. O teste de gravidez positivo caiu das mãos trêmulas de Marina, no chão frio do banheiro de seu apartamento alugado em Doha. Ela olhou para aquelas duas linhas rosa como se estivesse vendo um alienígena, seu cérebro se recusando a processar a informação impossível que elas representavam. Marina não tinha um namorado, não havia estado com ninguém nos últimos 8 meses, desde que terminara um relacionamento problemático no Brasil. A última vez que ela havia tido qualquer tipo de intimidade física com alguém fora antes mesmo de se candidatar à vaga no palácio. Matematicamente, biologicamente, cientificamente, aquilo era impossível. Ela se sentou na beira da banheira, sentindo o mundo girar ao seu redor enquanto tentava encontrar uma explicação racional. Talvez os testes estivessem com defeito. Talvez ela tivesse alguma condição médica rara que produzia hormônios semelhantes aos da gravidez. Marina fez mais 3 testes diferentes, comprados em farmácias distintas, e todos mostraram o mesmo resultado aterrorizante. Ela colocou as mãos no ventre ainda liso, tentando sentir algo, qualquer indício de que havia realmente uma vida crescendo dentro dela. As náuseas matinais que ela vinha sentindo nos últimos dias, de repente, faziam um sentido cruel e assustador. Como isso era possível? Na manhã seguinte, Marina chegou ao palácio com olheiras profundas e as mãos suando frio. Ela precisava falar com alguém, precisava entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo sentia um medo primitivo de revelar sua condição. Enquanto preparava os equipamentos para o banho matinal do sheik, ela notou Fátima, observando-a com uma expressão que misturava compaixão e algo que parecia resignação. "Você está grávida", a supervisora afirmou sem fazer perguntas, e não era uma pergunta. Marina deixou cair a bacia de água que segurava, o líquido se espalhando pelo chão como uma confissão líquida. Como Fátima sabia? "Aconteceu com todas", Fátima disse em voz baixa, verificando se não havia ninguém mais nos corredores antes de continuar. Yasmin, Laila, Nur, Sofia, 7 enfermeiras em 3 anos. Todas ficaram grávidas trabalhando aqui, todas sem explicação possível. Todas virgem ou sem contato com homens por meses. Marina sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede para não cair. Aquilo não era apenas estranho, era uma conspiração que desafiava as leis da natureza. Fátima se aproximou, segurando os ombros de Marina com firmeza. "Existe algo neste palácio que a ciência não consegue explicar, e você precisa decidir agora se quer descobrir a verdade ou fugir enquanto ainda pode." Marina olhou para o sheik dormindo em sua cama, tão bonito e inerte quanto uma estátua de museu. Pela primeira vez, ela realmente observou os detalhes de seu rosto, a forma perfeita de seus lábios, a linha forte de sua mandíbula, e sentiu algo impossível se mexer em seu peito. Havia uma conexão que ela não conseguia nomear, um fio invisível que parecia ligá-la àquele homem que nunca havia aberto os olhos para ela. "O que você está dizendo?" Marina sussurrou, com medo da resposta, mas incapaz de não perguntar. Fátima respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. "Estou dizendo que talvez o sheik não esteja tão adormecido quanto todos pensam." As palavras de Fátima ecoaram na mente de Marina durante todo aquele dia.
Ela cumpriu suas funções mecanicamente, verificando sinais vitais, ajustando sondas, mantendo o registro impecável que o protocolo exigia, mas sua mente estava completamente focada no mistério que se desdobrava diante dela. Durante a tarde, ela conseguiu alguns minutos sozinha na suíte do Sheik e aproveitou para examinar os registros médicos dos últimos 3 anos. Os dados eram consistentes, mostravam um paciente em estado vegetativo estável, sem qualquer indício de atividade cerebral consciente. Mas Marina agora sabia que os dados mentiam, ou pelo menos não contavam toda a verdade. Ela olhou para Khalid e sussurrou: "Quem você realmente é?" E então, para seu absoluto terror e fascínio, os lábios dele se curvaram levemente, formando o que poderia jurar ser um sorriso. Marina começou a investigar por conta própria, usando seus dias de folga para rastrear as outras enfermeiras que haviam trabalhado no palácio. A primeira que ela conseguiu localizar foi Sofia Rodrigues, uma espanhola de 32 anos que agora vivia em um subúrbio tranquilo de Barcelona com um bebê de 8 meses. Quando Marina a contatou por videochamada, os olhos de Sofia se encheram de lágrimas instantaneamente. "Você também está grávida, não está?" Ela perguntou com uma voz quebrada pela emoção. Marina confirmou com um aceno de cabeça, e Sofia começou a contar sua história com palavras que saíam atropeladas pela urgência. Ela falou de sonhos vívidos, de sensações de ser tocada durante a noite, de acordar com a certeza absoluta de que não estava sozinha, mesmo estando completamente sozinha. Os sonhos começaram na 2ª semana. Sofia explicou, balançando gentilmente o bebê que dormia em seus braços. "Eu sonhava que o Sheik acordava e conversava comigo, me tocava, me olhava com aqueles olhos profundos, como se estivesse vendo minha alma. Eram sonhos tão reais que eu acordava confusa, sem saber o que era realidade e o que era fantasia." Marina sentia seu coração acelerando enquanto ouvia, porque ela mesma havia começado a ter sonhos semelhantes nas últimas noites. Sonhos em que Khalid se levantava da cama, caminhava até ela com movimentos fluidos e graciosos e falava com uma voz suave que fazia seu corpo inteiro vibrar. Sonhos que pareciam mais reais do que a própria realidade. Sofia continuou, sua voz tremendo. "Um dia eu fiz o teste e estava grávida. Corri para fazer exames de DNA quando meu filho nasceu. E você sabe o que descobri?" Marina segurou a respiração, sabendo que a resposta mudaria tudo. "O pai biológico do meu filho é Khalid Al-Rashid." O DNA confirmou com 99,9% de certeza. "Um homem que está em coma há 3 anos é o pai do meu bebê, Marina. Como isso é possível?" A conexão caiu naquele momento, deixando Marina olhando para uma tela preta que parecia refletir o vazio de seu próprio entendimento sobre o mundo. Ela colocou a mão no ventre, onde algo impossível estava crescendo. Naquela noite, Marina voltou ao palácio para seu turno noturno com uma determinação renovada. Ela precisava de respostas e tinha a sensação crescente de que o próprio Khalid era a única pessoa ou criatura ou o que quer que ele fosse que poderia fornecê-las. Às 2 da manhã, quando o palácio estava silencioso e ela estava oficialmente sozinha na ala médica, Marina trancou a porta da suíte e se aproximou da cama do Sheik. "Eu sei que você pode me ouvir," ela disse em voz alta, sentindo-se ridícula e aterrorizada ao mesmo tempo. "Eu sei que algo está acontecendo aqui, algo que ninguém consegue explicar, e eu preciso que você me diga a verdade." Por um longo momento, nada aconteceu. Os monitores continuaram seu bip-bip constante, as máquinas respiravam seu ritmo mecânico, e Khalid permanecia tão imóvel quanto sempre estivera. Marina estava prestes a desistir, sentindo-se tola por falar com um homem em coma, quando sentiu algo que fez cada pelo de seu corpo se arrepiar. Uma presença.
Não física, não visível, mas inconfundivelmente real. Era como se alguém tivesse entrado no quarto, mas não com o corpo, e sim com a consciência, com a essência, com algo que ela não tinha palavras para descrever. A temperatura da sala pareceu cair vários graus instantaneamente. Marina. O nome dela ecoou em sua mente, não através de seus ouvidos, mas diretamente em seus pensamentos. Era a voz de Khalid. Ela reconhecia isso com uma certeza absoluta, apesar de nunca tê-lo ouvido falar antes. Não tenha medo, eu nunca quis assustar nenhuma de vocês. Eu estou preso, Marina, preso entre dois mundos, consciente, mas incapaz de despertar meu corpo. Mas minha alma, minha essência, ela pode viajar. E quando encontro alguém especial, alguém com quem minha alma ressoa, acontece algo que nem eu consigo controlar completamente. Marina caiu de joelhos ao lado da cama, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto finalmente entendia. O impossível era real, e ela estava no centro de um mistério que desafiava tudo o que a humanidade conhecia sobre vida, morte e consciência. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Marina. Durante o dia, ela cuidava do corpo inconsciente de Khalid com mãos trêmulas, verificando cada função vital, enquanto sabia que por trás daqueles olhos fechados havia uma consciência plena, observando cada movimento dela. Durante a noite, ela esperava ansiosamente pelos momentos em que ele se comunicaria com ela novamente. Aquelas conversas silenciosas que aconteciam diretamente em sua mente. Khalid explicou que o acidente de helicóptero não havia sido acidental, mas sim um atentado orquestrado por seu primo Rashid, que queria assumir o controle da fortuna da família. A queda o deixara em um estado liminar, com seu corpo em coma, mas sua consciência livre para vagar em uma forma astral que poucos podiam perceber. Apenas certas pessoas conseguem sentir minha presença, Khalid explicou durante uma dessas conversas noturnas. Almas puras, corações abertos, mulheres com uma sensibilidade especial para o que está além do véu físico. Quando eu me aproximo dessas pessoas, quando nossa essência se conecta, acontece algo além da minha compreensão. É como se minha vontade de viver, de amar, de continuar existindo, se manifestasse de uma forma que transcende as leis biológicas normais. Marina escutava fascinada e aterrorizada, tentando processar a ideia de que estava carregando o filho de um homem, que tecnicamente não estava vivo, mas também não estava completamente morto. Era como uma história de fantasmas, mas com consequências muito reais crescendo dentro dela. Marina descobriu que não era a única enfermeira com quem Khalid havia se conectado, que ainda estava no palácio. Havia a Amira, uma jovem egípcia de 25 anos que trabalhava no turno da tarde e estava no 4º mês de gestação. As duas se encontraram em segredo no jardim do palácio durante uma tarde nublada, trocando experiências e tentando fazer sentido do impossível. Ele aparece nos meus sonhos também, Amira confessou, suas mãos acariciando a barriga que já começava a crescer. Me diz que me ama, que cada criança que nasce dessa conexão é uma âncora que o mantém ligado ao mundo dos vivos. Sem essas crianças, sem esse amor que transcende o físico, ele simplesmente desapareceria para sempre. Marina sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. Mas por que nós? Marina perguntou, olhando para o céu cinzento que parecia refletir sua confusão interna. De todas as pessoas no mundo, por que fomos escolhidas para isso? Amira sorriu com uma tristeza antiga nos olhos. Porque ele não nos escolheu, Marina. Nós fomos as únicas capazes de ouvi-lo. Imagine estar preso, consciente, mas incomunicável, gritando no vazio, esperando que alguém, qualquer pessoa, possa perceber que você ainda está lá. E então, de repente, alguém ouve.
Alguém vê você quando todo mundo olha através de você como se fosse apenas um corpo vazio. Você não se apegaria a essa pessoa? Você não desesperadamente se agarraria a essa conexão como um homem se afogando se agarra a uma tábua? As palavras de Amira ressoaram profundamente em Marina. Ela começou a ver Khalid não como um monstro ou uma entidade sobrenatural assustadora, mas como um homem desesperadamente sozinho, lutando para continuar existindo da única forma que conseguia. Suas visitas noturnas não eram invasões, mas súplicas silenciosas por conexão, por amor, por lembrança de que ele ainda era humano, apesar de seu corpo traí-lo. Marina começou a esperar ansiosamente por esses momentos, preparando perguntas, compartilhando detalhes de seu dia, construindo uma intimidade que era mais profunda do que qualquer relacionamento físico que ela já havia experimentado. Eles conversavam sobre tudo, sobre a infância dele nos desertos da Arábia, sobre a família dela no interior do Brasil, sobre sonhos não realizados e esperanças que pareciam perdidas. Uma noite, Marina se atreveu a fazer a pergunta que vinha evitando. Você nos ama, a todas nós que carregam seus filhos, ou somos apenas ferramentas para sua sobrevivência? O silêncio que seguiu foi tão profundo que ela pensou que ele havia ido embora. Mas então sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma onda de emoção pura que não era dela, que vinha de fora, que a invadia como uma maré. Era a dor de Khalid, sua culpa, seu amor complicado e multifacetado. Eu amo cada uma de vocês de uma forma diferente. Ele finalmente respondeu, e havia lágrimas na voz que ecoava em sua mente. Sofia pela sua força, Amira pela sua compaixão, Yasmin pela sua sabedoria. E você, Marina, você pelo seu coração destemido que questiona o impossível. Mas sei que não é justo. Sei que cada uma merece um amor inteiro, exclusivo, e tudo que posso oferecer são pedaços de uma alma fragmentada, lutando para não desaparecer. E foi nesse momento que Marina percebeu a verdade aterradora. Ela estava se apaixonando por um fantasma. A gravidez de Marina avançava rapidamente, e com ela vinha uma conexão cada vez mais profunda com Khalid. Ela podia sentir a presença dele mesmo durante o dia agora, uma consciência suave pairando ao seu redor como uma sombra protetora. Havia momentos em que ela jurava sentir dedos invisíveis acariciando seu rosto ou um sussurro suave em seu ouvido quando estava sozinha. Os outros funcionários do palácio começaram a notar mudanças nela, um brilho em seus olhos que não estava lá antes. Uma forma de sorrir para o nada, como se estivesse ouvindo uma piada que mais ninguém podia escutar. Fátima a observava com uma mistura de preocupação e compreensão, tendo testemunhado esse mesmo padrão se repetir com outras enfermeiras ao longo dos anos. Foi durante o 5º mês de gestação que Marina finalmente conheceu o vilão da história. Rashid al-Rashid entrou na suíte médica de seu primo como um tornado de arrogância e perfume caro, seus olhos escuros varrendo o ambiente com desprezo mal disfarçado. Ele era parecido com Khalid na estrutura facial, mas onde Khalid tinha suavidade e nobreza, Rashid tinha crueldade e ambição. Então você é a mais nova parasita se alimentando da fortuna do meu primo, ele disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Marina sentiu uma onda de raiva tão intensa que a deixou tonta e percebeu que parte dessa raiva vinha de Khalid, cuja presença se tornou quase tangível na sala. Rashid não podia sentir o primo, mas Marina podia, e o ódio entre eles era palpável. Meu primo está morto há 3 anos, Rashid continuou, circulando a cama como um predador. Mas sua família insiste em manter esse teatro, gastando fortunas em equipamentos médicos para um cadáver que respira. Em breve, vou conseguir convencer o tribunal a declarar morte cerebral oficial. E então, toda essa farsa acabará. O dinheiro dele será meu por direito, e todas vocês, enfermeiras oportunistas que aparecem misteriosamente grávidas, não verão um único centavo.
Ele se aproximou de Marina, seu rosto a centímetros do dela. Não sei qual é o esquema de vocês, se estão vendendo material genético dele ou inventando histórias para processar a família, mas posso garantir que não vai funcionar. Marina teve que segurar todas as suas forças para não cuspir na cara dele. Naquela noite, Khalid apareceu para ela em uma forma que nunca havia feito antes. Ao invés de simplesmente sentir sua presença ou ouvir sua voz em sua mente, Marina conseguiu vê-lo. Era uma aparição etérea, translúcida, como fumaça ganhando forma humana temporariamente. Ele estava em pé ao lado de sua cama, no pequeno apartamento dela, vestindo roupas tradicionais árabes. Tão bonito que doía olhar para ele. Marina, ele disse, e desta vez ela ouviu com seus ouvidos, não apenas com sua mente. Rashid está planejando algo terrível. Ele subornou o médico-chefe para alterar meus registros cerebrais, fazer parecer que não há mais atividade alguma. Em 2 semanas haverá uma audiência no tribunal para declarar minha morte oficial. E quando isso acontecer, não apenas meu corpo morrerá, mas minha alma será cortada de todos os fios que me prendem a este mundo. O que isso significa? Marina perguntou, já sabendo que não gostaria da resposta. Khalid se aproximou, e mesmo sendo apenas uma projeção, ela podia jurar sentir calor emanando dele. Significa que nosso filho crescerá sem pai. Significa que as outras crianças perderão a conexão comigo. Significa que eu finalmente deixarei de existir em qualquer forma. Lágrimas escorriam pelo rosto translúcido dele, e Marina estendeu a mão tentando tocá-lo, mas seus dedos atravessaram a aparição como se fosse névoa. Não, ela sussurrou ferozmente. Não vou deixar isso acontecer. Tem que haver uma forma de você voltar, de você acordar de verdade, de você ser real outra vez. A risada amarga de Khalid ecoou pelo quarto como um vento melancólico. Já tentei 1000 vezes, Marina. Já gritei, já empurrei contra as barreiras que prendem minha consciência neste estado liminar. É como estar em uma caixa de vidro, vendo o mundo, mas incapaz de tocá-lo de verdade. A única coisa que me mantém aqui são as conexões que formei, o amor que compartilhei, as vidas que ajudei a criar. São âncoras frágeis, mas são tudo que tenho. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez tremer. E você, Marina? Você se tornou minha âncora mais forte. Seu coração destemido, sua recusa em aceitar o impossível como final, você me dá mais força do que todas as outras combinadas. Mas mesmo assim, não sei se será suficiente. Marina colocou a mão no ventre, sentindo o bebê se mexer dentro dela, como se também estivesse ouvindo a conversa. E então, uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Marina passou os dias seguintes executando um plano que parecia saído de um filme de espionagem. Ela convenceu Fátima a lhe dar acesso aos arquivos médicos completos de Khalid. Não apenas os registros oficiais, mas também as anotações particulares dos médicos originais que o trataram logo após o acidente. O que ela descobriu foi chocante. Nos primeiros 6 meses após a queda, Khalid havia mostrado sinais claros de atividade cerebral consciente. Seus exames de ressonância magnética indicavam padrões que sugeriam que ele estava tentando se comunicar, respondendo a estímulos externos de formas sutis, mas detectáveis. Mas então, misteriosamente, um novo médico-chefe havia assumido o caso, um certo Dr. Hassan, que tinha conexões próximas com Rashid, e todos os registros subsequentes mostravam apenas atividade vegetativa básica. Ele falsificou os exames, Marina disse a Amira, enquanto as duas analisavam os documentos em uma sala de arquivo empoeirada. Dr. Hassan substituiu os resultados reais por versões alteradas que faziam parecer que Khalid estava completamente morto cerebralmente. Mas por quê? O que Rashid ganha com isso, além da herança? Amira folheou alguns papéis mais antigos, seu rosto empalidecendo conforme lia. Não é só sobre dinheiro, Marina. Olha isso.
É uma carta da mãe de Khalid, escrita 2 semanas antes de ele ter o acidente. Ela estava para revelar um segredo sobre a linhagem da família. Algo sobre Rashid não ser realmente um Al-Rashid de sangue. Se Khalid acordasse, se ele pudesse falar, esse segredo seria confirmado e Rashid perderia não apenas a herança, mas todo o seu status social. As peças estavam finalmente se encaixando. Marina sabia que tinha apenas uma chance de salvar Khalid antes da audiência no tribunal. Ela precisava de evidências irrefutáveis de que ele ainda estava consciente. E mais do que isso, ela precisava encontrar uma forma de ajudá-lo a despertar de verdade. Foi Khalid quem lhe deu a pista durante uma de suas conversas noturnas. Há uma razão médica para eu estar preso assim, ele explicou, sua voz etérea soando cansada. O acidente causou um hematoma profundo na região do meu tronco cerebral, mas em uma localização tão delicada que os médicos tiveram medo de operar. Disseram que a cirurgia tinha 80% de chance de me matar na mesa. Então, optaram por me manter estável e esperar que o hematoma se resolvesse sozinho. Mas Dr. Hassan, sob ordens de Rashid, deliberadamente administrou medicações que impediram essa resolução natural. Ele me manteve neste estado propositalmente. A revelação deixou Marina furiosa de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Não era apenas a injustiça da situação, mas a crueldade deliberada, a frieza calculada de prolongar o sofrimento de alguém por anos apenas para proteger segredos e fortunas. Ela marcou uma reunião secreta com o advogado da família Al-Rashid original, um homem idoso chamado Ahmad, que havia servido o clã por 40 anos. Quando Marina apresentou as evidências que havia reunido, explicou sobre as medicações impróprias e os exames falsificados. Ahmad inicialmente a olhou com ceticismo. Mas conforme ela continuava, mostrando documentos, registros de farmácia, até mesmo gravações que conseguira fazer de Dr. Hassan discutindo manutenção do status vegetativo com Rashid, o ceticismo se transformou em horror e depois em determinação. Se o que você está me dizendo é verdade, e tenho motivos para acreditar que é, Ahmad disse com voz grave, então isso não é apenas negligência médica, é tentativa de homicídio continuada. Rashid basicamente vem envenenando lentamente seu próprio primo para garantir que ele nunca acorde e revele verdades inconvenientes. Ele se levantou, ajeitando seu traje formal. Vou ao tribunal hoje mesmo pedir uma investigação criminal e a imediata substituição de toda a equipe médica responsável por Khalid. Mas Marina, você precisa entender que mesmo com isso, não há garantia de que ele vá despertar. O dano pode ser permanente. Marina colocou a mão no ventre, sentindo o bebê chutar como se estivesse encorajando-a. Ele vai despertar. Eu sei disso, porque ele não está sozinho mais. Ele tem 7 razões para lutar agora. Ela disse, contando cada uma das crianças que carregavam seu DNA e sua essência. O tribunal moveu-se surpreendentemente rápido quando Ahmad apresentou as evidências. Doutor, Hassan foi preso em 48 horas. Rashid foi colocado sob investigação criminal e uma nova equipe médica de um hospital universitário foi trazida para avaliar Khalid com equipamentos de última geração. Marina estava presente quando eles fizeram os novos exames, segurando a mão inerte dele enquanto as máquinas zumbiam e clicavam ao redor. E então, quando os resultados apareceram nas telas, toda a sala ficou em silêncio chocado. Havia atividade cerebral significativa, padrões que indicavam não apenas consciência, mas tentativas ativas de comunicação. Khalid estava lá. Tinha estado lá o tempo todo, gritando silenciosamente em um corpo que não respondia. E agora, finalmente, alguém estava escutando. A cirurgia foi marcada para 1 semana depois, um procedimento arriscado de 12 horas, que envolveria os melhores neurocirurgiões do Oriente Médio.
Marina insistiu em estar presente, mesmo que isso significasse ficar de pé por horas na galeria de observação do centro cirúrgico. As outras enfermeiras que haviam engravidado de Khalid também vieram, formando uma estranha irmandade unida pela experiência compartilhada do impossível. Sofia havia viajado de Barcelona com seu bebê de 9 meses. Yasmin tinha vindo do Egito com suas gêmeas de 2 anos e havia 3 outras mulheres que Marina nunca havia conhecido antes. Cada uma com uma criança que carregava os genes de Khalid e uma história de sonhos impossíveis e amor transcendental. Todas elas esperavam, rezando para deuses diferentes, mas com o mesmo fervor desesperado. Durante a cirurgia, algo extraordinário aconteceu. Marina, que estava no 7º mês de gravidez, sentiu uma presença tão forte ao seu lado que olhou esperando ver alguém físico ali. Era Khalid, em sua forma etérea mais sólida do que ela jamais havia visto, quase opaco o suficiente para parecer real. "Estou com medo", ele confessou, e era estranho ver um fantasma vulnerável. "E se eu não conseguir voltar? E se a cirurgia funcionar, mas eu não me lembrar de nada? E se eu perder você, perder todas essas conexões que me mantiveram vivo por tanto tempo?" Marina pegou a mão dele e pela primeira vez conseguiu realmente sentir algo, uma solidez tênue, mas presente. "Então, nós vamos te fazer lembrar", ela prometeu ferozmente. "Cada uma de nós, cada criança, cada momento. Nós vamos te trazer de volta quantas vezes for necessário." As horas se arrastavam como dias. Os cirurgiões trabalhavam com precisão microscópica, removendo o hematoma que havia mantido Khalid prisioneiro de seu próprio corpo por 3 anos. Marina observava os monitores obsessivamente, vendo os sinais vitais subirem e descerem em padrões que faziam seu coração saltar. Houve um momento aterrorizante quando os alarmes começaram a soar, indicando uma queda perigosa na pressão sanguínea, e todos no centro cirúrgico entraram em modo de emergência. Marina sentiu a presença de Khalid ao seu lado oscilar, ficando mais fraca, quase se dissipando completamente. "Não!", ela gritou, colocando ambas as mãos no vidro que os separava da sala cirúrgica. "Não, você não vai me deixar. Não vai deixar seu filho. Não vai desistir agora quando estamos tão perto." E então, algo milagroso. O bebê dentro de Marina começou a chutar violentamente e ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, partindo de seu ventre e irradiando para fora como uma onda de luz. Ao seu redor, as outras mulheres também se dobraram, todas sentindo a mesma coisa, todas conectadas por um momento em uma rede invisível de amor e vontade e pura determinação humana de não deixar alguém que amavam desaparecer. E lá embaixo, na mesa cirúrgica, os monitores de Khalid estabilizaram. Sua pressão sanguínea voltou ao normal. Seu coração encontrou um ritmo forte e constante, e os cirurgiões puderam continuar seu trabalho. Foi como se 7 âncoras o tivessem puxado de volta do abismo, cada uma representando uma vida que ele havia ajudado a criar. Quando a cirurgia finalmente terminou, após 14 horas extenuantes, o cirurgião-chefe saiu da sala com uma expressão de espanto profissional. "Nunca vi nada assim", ele admitiu, tirando a máscara cirúrgica com mãos que ainda tremiam levemente de fadiga. "O procedimento foi um sucesso. Removemos o hematoma completamente, mas houve momentos em que pensei que o perderíamos. E então, de formas que não consigo explicar medicamente, seu corpo simplesmente se estabilizava sozinho, como se uma força externa estivesse intervindo. É como se ele estivesse lutando para voltar com mais força do que deveria ser possível em seu estado." Marina sorriu através das lágrimas, sabendo exatamente qual era essa força. Era amor, puro e impossível, e mais poderoso do que qualquer medicina. Mas acordar de um coma de 3 anos não era como despertar de um sono normal. Os médicos explicaram que levaria tempo, possivelmente semanas ou até meses, para Khalid recuperar a consciência completa.
Seu cérebro precisava se reconectar com seu corpo, reaprender funções básicas, reconstruir caminhos neurais que haviam ficado inativos por tanto tempo. Marina passou a viver praticamente na suíte dele, conversando com seu corpo imóvel durante o dia e sentindo sua presença etérea durante a noite, agora mais fraca, mas ainda presente. Estou tentando, ele sussurrava em seus sonhos. Estou lutando para voltar para você, para todas vocês, mas é tão difícil. É como estar no fundo de um oceano, tentando nadar para a superfície, e cada centímetro é uma eternidade de esforço. E Marina segurava a mão física dele e sussurrava de volta. Continue lutando. Nós estamos aqui esperando. Foi no 12º dia após a cirurgia que aconteceu. Marina estava sentada ao lado da cama de Khalid, lendo em voz alta um livro de poemas brasileiros que ela amava, quando sentiu os dedos dele se moverem sob os dela. Não foi um espasmo involuntário ou um reflexo automático, mas um movimento deliberado, um apertar suave, mas inconfundível. Ela parou no meio de uma estrofe, seu coração congelando por um segundo antes de disparar em velocidade máxima. Khalid, ela sussurrou, quase com medo de que falar muito alto quebrasse o momento frágil. Os dedos dele apertaram novamente, mais forte desta vez, e então tão lentamente que parecia estar acontecendo em câmera lenta, suas pálpebras começaram a se mover. Marina gritou por Fátima, que veio correndo junto com 2 médicos que estavam de plantão. Todos se reuniram ao redor da cama, observando com fascinação e expectativa profissional, enquanto Khalid lutava contra 3 anos de escuridão forçada. Seus olhos se abriram por frações de segundo antes de se fecharem novamente, como se a luz fosse dolorosa demais, como se o mundo fosse intenso demais após tanto tempo de nada. Marina continuou segurando sua mão, sussurrando encorajamentos, prometendo que estava tudo bem, que ele estava seguro, que ele havia conseguido. E então, finalmente, após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas minutos, os olhos dele se abriram completamente e focaram nela. Era como olhar para o universo. Os olhos de Khalid eram de um castanho tão profundo que pareciam negros, com flocos dourados que capturavam a luz de formas inesperadas. E eles estavam olhando diretamente para Marina, com um reconhecimento que a fez chorar instantaneamente. Ele a conhecia, mesmo nunca tendo fisicamente visto seu rosto antes, mesmo estando acordando de 3 anos de coma, ele a reconheceu imediatamente. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras que não saíam ainda, sua garganta ressecada de anos de desuso. Marina pegou um copo com água e uma esponja, molhando gentilmente seus lábios, enquanto os médicos verificavam seus sinais vitais com eficiência profissional, mas olhos maravilhados. Isto era um milagre, simples assim. Marina, Khalid finalmente conseguiu sussurrar, cada sílaba um triunfo da vontade sobre a biologia. Sua voz era rouca, quebrada, mas era real, era física. Era o som mais bonito que ela já havia ouvido. Nosso bebê? Ele estava perguntando sobre o filho deles. A primeira coisa que ele quis saber ao despertar não foi onde ele estava ou quanto tempo havia passado, mas sobre a criança que eles haviam criado através de um milagre que ninguém conseguia explicar completamente. Marina colocou a mão dele em seu ventre e, como se estivesse esperando por esse momento, o bebê chutou fortemente contra a palma dele. Os olhos de Khalid se encheram de lágrimas e Marina percebeu que esta era a primeira vez que ele realmente, fisicamente, sentia seu filho. Os dias seguintes foram um turbilhão de testes médicos, sessões de fisioterapia e reaprendizado de funções básicas que o cérebro de Khalid havia esquecido. Ele tinha que reaprender a engolir adequadamente, a sentar-se sem ajuda, a mover braços e pernas que haviam se atrofiado após anos de inatividade. Mas seu progresso era extraordinariamente rápido, algo que deixava os médicos confusos.
É como se seu cérebro nunca tivesse realmente parado, um neurologista comentou após uma sessão de testes cognitivos. Ele retém memórias de todo o período do coma, sabe exatamente quanto tempo passou, reconhece pessoas que cuidaram dele. Isso não deveria ser possível, mas Marina sabia que era possível, porque Khalid nunca havia realmente ido embora. Ele apenas estava usando um veículo diferente para experimentar o mundo. Houve um momento difícil quando Khalid finalmente conseguiu falar em frases completas e pediu para ver todas as suas outras crianças. Marina teve que explicar que havia outras mulheres, outras mães, e ela viu medo passar pelos olhos dele, medo de que ela o odiasse por isso. Eu não sabia como controlar, ele explicou com voz quebrada pela emoção. Quando minha consciência vagava e encontrava alguém que podia me sentir, era como encontrar um oásis no deserto. Eu me apegava desesperadamente e algo acontecia, algo que eu não entendia completamente. Eu nunca quis trair ninguém, nunca quis criar esta situação impossível. Marina segurou o rosto dele entre suas mãos, forçando-o a olhar em seus olhos. Você estava lutando para sobreviver da única forma que conseguia. E cada uma de nós escolheu ficar, escolheu amar você, escolheu trazer essas crianças ao mundo, sabendo que a situação era estranha e complicada. Não há traição no que fizemos, só há amor em formas que o mundo nunca viu antes. A reunião de todas as mães e crianças no palácio foi simultaneamente linda e surreal. Sofia estava lá com seu filho de 9 meses, que tinha os mesmos olhos profundos de Khalid e seu sorriso suave. Yasmin trouxe suas gêmeas de 2 anos, que correram para o pai, que tecnicamente conheciam apenas de sonhos, mas reconheceram instantaneamente. Havia Laila com uma menina de 18 meses, Noor com um menino recém-nascido e 3 outras mulheres com crianças de várias idades. No total, eram 6 crianças já nascidas e 2 ainda no ventre, incluindo o bebê de Marina. Khalid as olhou com uma expressão de espanto absoluto, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, enquanto absorvia a realidade de que, de alguma forma impossível, ele havia criado uma família inteira enquanto estava preso em seu próprio corpo. Eu não sei o que dizer. Khalid admitiu, sua voz ainda fraca, mas ganhando força a cada dia. Eu não sei como compensar anos de ausência, como ser pai para tantas crianças, como amar tantas mulheres incríveis que sacrificaram tanto por mim. Foi Yasmin quem falou primeiro, sempre a mais sábia do grupo. Você não precisa nos amar igualmente ou da mesma forma. O que tivemos foi especial, foi único, foi uma conexão que transcendeu o físico. Mas agora você está acordado, agora você tem que decidir quem você quer ser daqui para frente. E todas nós entendemos que você pode não escolher nenhuma de nós para um relacionamento tradicional. O que importa é que você esteja presente para essas crianças de alguma forma, mesmo que não convencional. Mas Khalid continuava olhando para Marina. Entre todas as mulheres no salão, entre todos os olhos esperançosos e corações abertos, era ela que capturava toda a sua atenção. Você foi a única que não apenas me sentiu, mas lutou por mim, ele disse baixinho. Você poderia ter fugido, ter feito seu teste de gravidez e desaparecido como algumas outras fizeram. Mas você ficou. Você investigou, você enfrentou Rashid, você reuniu evidências, você literalmente salvou minha vida de formas que eu nunca poderei realmente agradecer. Ele estendeu a mão e Marina a pegou, sentindo a solidez física dele, tão diferente da forma etérea que ela havia conhecido por meses. Eu me conectei com todas vocês por desespero, por necessidade de sobrevivência. Mas com você, Marina, foi diferente desde o começo. Com você, foi amor. O escândalo que seguiu foi inevitável. A mídia descobriu a história das enfermeiras grávidas do Sheik em coma. E, de repente, Marina e as outras estavam no centro de um furacão de atenção global.
Havia céticos que acusavam tudo de ser uma fraude elaborada, cientistas tentando explicar o impossível com teorias cada vez mais rebuscadas, religiosos declarando que era um milagre ou uma maldição dependendo de suas inclinações. Mas os testes de DNA não mentiam. Todas as crianças eram biologicamente filhas de Khalid, concebidas durante um período em que ele estava provadamente em coma. Era um mistério que desafiava a explicação, um fenômeno que fazia as pessoas questionarem tudo o que pensavam saber sobre consciência, alma e as fronteiras entre vida e morte. Rashid tentou argumentar no tribunal que tudo era uma conspiração, que Marina e as outras haviam usado algum método ilegal de reprodução assistida com material genético roubado de Khalid. Mas a evidência era esmagadora contra ele. As gravações de suas conversas com o Dr. Hassan sobre manter Khalid inconsciente, os registros financeiros mostrando pagamentos suspeitos, o testemunho de vários funcionários do hospital sobre pressões para falsificar exames. Rashid foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio e fraude, e o segredo que ele havia tentado esconder veio à tona. Ele era de fato filho ilegítimo de um caso extraconjugal, sem direito real à herança al-Rashid. A ironia de ter destruído a vida de seu primo para proteger uma mentira não passou despercebida. Conforme os meses passavam e Khalid recuperava cada vez mais sua força, ele teve que fazer algumas decisões difíceis. Ele criou um fundo generoso para cada uma de suas crianças, garantindo educação e segurança financeira para todos. Ele estabeleceu horários regulares para visitar cada família, sendo o pai presente que cada criança merecia. Mas quando se tratava de amor romântico, de construir uma vida compartilhada, havia apenas uma mulher que ocupava completamente seu coração. E assim, em uma noite estrelada no jardim do palácio, onde Marina havia descoberto pela primeira vez o mistério das enfermeiras grávidas, Khalid se ajoelhou diante dela, ainda usando uma bengala para apoio, mas com os olhos brilhando de determinação. Marina Oliveira, Khalid começou, sua voz firme apesar da emoção que ameaçava quebrá-la. Você me salvou de mais formas do que posso imaginar. Me salvou da escuridão, da morte, do esquecimento. Você lutou por mim quando seria muito mais fácil fugir. Você acreditou no impossível quando a lógica dizia para não acreditar. Você carrega nosso filho, mas mais do que isso, você carrega meu coração inteiro de uma forma que eu nunca soube ser possível. Ele abriu uma caixinha de veludo, revelando um anel que havia pertencido à mãe dele, um diamante raro cercado por esmeraldas que brilhavam sob a luz da lua. Eu sei que nossa história é estranha, que teremos que explicar às pessoas coisas que nós mesmos não entendemos completamente. Mas caso com você, significaria escolher o amor impossível, o amor que desafia explicações, o amor que literalmente transcendeu os limites entre vida e morte. Marina olhou para o anel, então para o homem que ela havia conhecido primeiro como um fantasma e agora segurava sua mão como o ser humano mais real que ela já havia conhecido. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela estava sorrindo, sorrindo de uma forma que fazia seu rosto inteiro brilhar. Eu te conheci como um sussurro na escuridão, ela disse, sua voz tremendo, mas clara. Te conheci como uma presença que não deveria existir, como uma impossibilidade que se tornou a coisa mais real da minha vida. E sim, eu sei que nossa história vai fazer as pessoas rirem, duvidar, questionar, mas eu não me importo. Porque eu vi o que está além do que podemos tocar e medir. Eu amei você quando você era apenas uma voz na minha cabeça, então é claro que vou te amar agora que você pode realmente me abraçar. Isso é um sim? Khalid perguntou com um sorriso esperançoso que o fazia parecer jovem, apesar de tudo o que havia passado. Marina riu, o som ecoando pelo jardim como música. Isso é um sim, seu sheik impossível. Sim, eu vou casar com você. Sim, vou construir uma vida com você.
Sim, vou te fazer explicar para nosso filho como o papai e mamãe se conheceram de uma forma que não cabe em nenhum livro de biologia. Khalid a puxou para um beijo, o primeiro beijo físico deles depois de meses de conexão que havia sido tudo exceto física. E foi perfeito, foi real, foi a confirmação de que os milagres não apenas existiam, mas que às vezes você tinha a sorte de viver um. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia íntima no palácio com apenas família próxima e as outras mães de seus filhos, que Marina insistiu em convidar porque elas faziam parte da história deles. Foi estranho e bonito, e perfeitamente adequado para um casal que havia começado sua história da forma mais impossível imaginável. Marina estava com 9 meses de gravidez, linda em um vestido desenhado especialmente para acomodar sua barriga. E Khalid estava de pé sem bengala pela primeira vez, tendo trabalhado incansavelmente na fisioterapia para poder caminhar sozinho até o altar. Quando eles trocaram votos, prometendo amar um ao outro, além da vida e da morte, além do físico e do etéreo, além do explicável e do impossível, não havia um olho seco no salão. 2 semanas após o casamento, Marina entrou em trabalho de parto. Khalid estava ao lado dela durante todas as 22 horas extenuantes, segurando sua mão, limpando seu suor, sussurrando encorajamentos exatamente como ela havia feito por ele quando ele estava lutando para acordar. E quando seu filho finalmente chegou ao mundo com um grito forte e saudável, quando os médicos colocaram aquele pequeno ser nos braços dela, Marina olhou para Khalid e viu algo maravilhoso em seus olhos. Era gratidão pura. Gratidão por estar vivo, por estar presente, por poder experimentar este momento não como um espectro, mas como um pai de carne e osso. Eles nomearam o menino Ahmad, em homenagem ao advogado que havia ajudado a trazer a verdade à luz. Os anos que se seguiram não foram fáceis, como nenhuma vida realmente é. Havia consultas médicas regulares para Khalid, que ainda lidava com os efeitos de longo prazo de 3 anos em coma. Havia reuniões complicadas com advogados, tentando estabelecer custódia e direitos de visita para todas as 8 crianças dele. Havia momentos constrangedores em festas quando alguém inevitavelmente perguntava como eles se conheceram e Marina tinha que decidir entre mentir educadamente ou contar uma verdade que ninguém acreditaria. Mas havia também momentos de alegria pura. Ahmad dando seus primeiros passos enquanto Khalid chorava de alegria por estar presente para vê-los, jantares caóticos com todas as crianças juntas, transformando o palácio em um parque infantil barulhento, noites tranquilas em que Marina e Khalid se deitavam juntos e ele sussurrava: "Obrigado por me trazer de volta", antes de dormir. A história deles eventualmente foi documentada em um livro escrito por Sofia, que havia se tornado jornalista e decidiu contar a verdade sobre o fenômeno do Palácio Al-Rashid. O livro se tornou um best-seller internacional, dividindo opiniões entre aqueles que acreditavam que era uma fraude elaborada e aqueles que viam nisso evidência de que o universo era muito mais estranho e maravilhoso do que a ciência moderna podia explicar. Marina nunca se importou com céticos ou crentes, porque ela sabia sua verdade. Ela havia amado um homem quando ele era apenas uma presença etérea. Havia carregado seu filho quando isso era biologicamente impossível. Havia lutado para trazê-lo de volta à vida quando todos diziam que era tarde demais. E agora ela acordava todas as manhãs ao lado dele, real e sólido e inconfundivelmente vivo, e isso era milagre suficiente para uma vida inteira. No 10º aniversário de quando Khalid acordou do coma, eles fizeram uma festa no jardim do palácio onde ele havia proposto. Todas as 8 crianças estavam lá, variando de um menino de 11 anos a uma menina de 2. Formando uma família que não se encaixava em nenhum molde convencional, mas que funcionava de forma maravilhosa mesmo assim.
Marina observou Khalid brincando com Ahmad e seus meio-irmãos. Viu como ele dava atenção a cada criança de forma única, como ele amava com um coração que havia literalmente transcendido a morte. E ela pensou em como a vida era estranha e bonita, como o amor podia se manifestar de formas que nenhum poeta havia previsto. Como às vezes os finais felizes vinham embrulhados em mistérios que nunca seriam completamente compreendidos. E isso estava perfeitamente bem. Se você chegou até aqui nesta história incrível, por favor, inscreva-se no canal, clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações de novas histórias e deixe nos comentários o que você achou dessa jornada impossível de Marina e Khalid. Sua participação significa o mundo para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias que fazem você acreditar em milagres. Até a próxima história.